Sorocaba registrou em média 150 boletins de ocorrência envolvendo violência doméstica nos 3 últimos meses. O perfil é variado e nessa estatística cruel, as metalúrgicas também podem aparecer. O que pouco se sabe é que as mulheres da categoria têm direito garantido pela convenção coletiva a um afastamento no caso de sofrer alguma violência dessa natureza. Para as trabalhadoras da fundição e do Grupo 3, são 30 dias de licença remunerada, sem prejuízo às férias. Já no caso do Sindifub e do Ciniem, são 15 dias de licença não remunerada. No caso do Grupo 2, em que há maior incidência de metalúrgicas, a convenção concede apoio, assistência social, orientação jurídica e afastamentos compensáveis para as empregadas que forem comprovadamente vítimas de violência doméstica. Mas como dar entrada e ter acesso a esse direito? Em primeiro lugar, eu acho que é importante as mulheres terem em vista que a violência doméstica ela não é só a violência física. Ela pode ser uma violência moral, uma violência psicológica, até patrimonial. A Lei Maria da Penha traz isso muito bem estabelecido dentro dela. E a metalúrgica, passando por uma situação dessas, o primeiro passo é fazer a abertura de uma ocorrência policial, procurando então a delegacia da mulher sempre que possível e, não sendo possível, procurar sim uma delegacia para que registre o fato, o que aconteceu, a violência que sofreu. E na eventualidade de ter havido violência física, também uma comprovação médica que pode ser feita até através do próprio exame para o qual a polícia mesmo vai indicar e através de médicos, muitas vezes até do próprio convênio ou do SUS, para poder ter essa comprovação. Mas havendo a ocorrência policial, é a prova necessária. Violência doméstica é toda situação que coloca a mulher em risco, seja um risco de uma violência física, emocional, psicológica, desde que ocorra relacionada ao gênero, por ela ser mulher, e ocorra no ambiente doméstico. Como que nós caracterizamos o ambiente doméstico? Seja aquele local de convívio que as pessoas elegeram ali para conviver juntas, pessoas que não têm nenhum grau de parentesco, mas convivem juntas, é considerado violência doméstica. Também as situações, as relações de parentesco, os familiares, e as situações de relação, de contato, de relação afetiva. Pessoa que tem um relacionamento afetivo, independente de coabitarem juntas ou não. Assim como a Alessandra explicou, o desconhecimento faz com que diversas mulheres vítimas da violência doméstica não consigam enxergar a situação em que estão vivendo. Normalmente, quando se fala violência, a gente já imagina a agressão física, E não é, realmente tem diversas outras agressões, A ameaça, a perseguição, que agora recentemente foi tipificada como um crime, A perseguição, a mulher não tem uma liberdade de sair, está sempre ali no encalço dela. O afastamento com a família é uma violência. A violência sexual, a gente fala violência sexual é o estupro, não. O fato da mulher não poder ser proibida de usar um método contraceptivo é uma violência sexual. Então tem diversas situações além da violência física que a mulher, às vezes, a gente orientando, esclarecendo, ela está vivendo uma situação de violência e não se deu conta disso ainda. E isso também acontece com as metalúrgicas na hora de acessar os direitos que cabem a elas. As convenções coletivas que trazem esse direito, em primeiro lugar, elas trazem em prazos diferentes. Há convenções que estabelecem em 10 dias, 30 dias, 15 dias. Então é importante que a metalúrgica procure o sindicato para entender qual é o seu direito. Fazendo então a solicitação desse afastamento e a apresentação da documentação, a empresa imediatamente deve afastá-la do trabalho, considerando que muitas vezes até mesmo essa mulher pode estar numa condição de risco. Então é necessário que a providência seja imediata. É importante dizer que há os grupos estabelecem, na maioria das vezes, a licença não remunerada, só que sem prejuízo a férias e a 13º, para que pelo menos a mulher tenha esse período para poder então tomar providências, porque muitas vezes é necessário até medidas protetivas. A mulher muitas vezes não tem condição nem de retornar para sua casa, então ela vai ter que procurar se situar, e esse tempo é fundamental para que isso seja possível, que a mulher se situe
e consiga então procurar uma rede de apoio, uma rede jurídica, uma rede social, a família, para que então ela possa dar continuidade às demais medidas que ela tem que tomar. Em caso de violência doméstica, ter o afastamento assegurado pela convenção coletiva significa ter tempo. E nesses casos, as mulheres com certeza precisarão desse momento para poder refletir, organizar a vida, se recuperar psicologicamente, como conta Beatriz, de 41 anos, uma mulher que precisou mudar toda a sua vida e rotina por conta de um relacionamento abusivo. Sem se identificar, Beatriz conversou com a nossa equipe e contou os momentos em que ela viveu violência psicológica, patrimonial, por parte de um companheiro. O agressor e ex-companheiro dela a cercou. Se recusava em sair do apartamento em que eles moravam, além de ameaçar psicologicamente ela todas as vezes em que Beatriz simulava um término. Todos os momentos em que a mulher pensava em terminar com esse agressor, nunca era possível. Ele se aproximou da família, dos amigos e tornava a relação tão sufocante para que ela não pudesse terminar, além de persegui-la em todos os cantos e ambientes possíveis. Depois de cerca de 1 ano e meio, a saída encontrada por Beatriz foi a abertura de uma medida protetiva. Aberta não só para protegê-la, mas também para proteger toda a sua família, já que o agressor cercava a casa dos entes queridos, familiares e amigos de Beatriz. Além de todos os impactos psicológicos dessa violência, da perseguição e da agressão que não somente está restrita a uma esfera física, Beatriz também precisou modificar o seu trabalho, a sua atuação, os ambientes em que ela frequentava, já que na época, o trabalho em que ela estava não possuía uma cláusula social de proteção contra a violência doméstica. Ela conta um pouco dos impactos dessa violência. Os primeiros 30 dias que você toma essa atitude da medida protetiva, por exemplo, você se sente emocionalmente extremamente abalada, improdutiva, você se sente muitas vezes culpada, porque tem um sentimento, é muita confusão de sentimentos. Quando você lida de repente com um ser humano manipulador, te cria dúvidas. Você fala, mas será que eu vou prejudicar essa pessoa? Mas essa pessoa está me prejudicando, mas será que ele é bom mesmo? Será que ele não é bom? Sempre fica um ponto de interrogação na cabeça da mulher, um trabalho entre a cabeça e o coração, uma confusão entre a cabeça e o coração. Esse período de 30 dias eu não trabalhei, não pus o pé na rua, de medo. Primeiro existe um medo, um pânico, porque você fez uma atitude, qual vai ser a represária em contrapartida? O que ele vai fazer depois do que aconteceu? Sim. Com quem que você fica com vergonha numa situação dessa? Impacta a sua vida em sociedade, impacta em todos os sentidos, emocional, psicológico, a saúde física, a sua família, seus bens, o que não seja impactado? Infelizmente, temos muitos casos em que elas acabam perdendo o emprego. Por quê? Porque o agressor começa a ir no local de trabalho, perseguir. Isso atrapalha, né? O local de trabalho, muitas até mesmo por medo de continuar trabalhando num local onde o agressor sabe que ela pode ser encontrada, acabam saindo desse emprego por receio de ser localizadas ali. Então, a agressão, a situação de violência doméstica interfere muito, sim, na vida profissional dessas mulheres. Mas eu acho que trabalhos como este aqui que nós estamos realizando são fundamentais para que as metalúrgicas entendam que elas têm a possibilidade de procurar o sindicato para verificar então os seus direitos em relação a esse tipo de situação, para que passem a exigi-los também junto às suas empregadoras. Porque para além da sociedade, essas cláusulas elas são um guarda-chuva para as mulheres trabalhadoras metalúrgicas. Então é importante, a mulher ela precisa da defesa em todos os aspectos, né, quando a gente menciona sobre violência. Então a importância de a gente fazer essa extensão para todas, principalmente o grupo 2, onde tem mais mulheres trabalhadoras metalúrgicas, mas nos outros grupos também estão se aumentando a quantidade de trabalhadoras. Porque a gente pensa num passado,
na metalurgia, onde não se tinha tanta mão de obra feminina, talvez por isso que não eram pensado em todos esses aspectos. E hoje a gente tem mais mão de obra de mulheres na metalurgia e também aumentou o índice de violência na sociedade. Então isso é a importância de assegurar a mulher dela ter uma rede de apoio, e essas convenções coletivas ela vem para agregar nessa rede de apoio para essa mulher que está sofrendo esse tipo de violência. Essa questão de estar no sindicato é um espaço de voz para as mulheres, é de extrema importância. Então, para nós da federação, é uma bandeira a ampliação de diretoras dentro dos sindicatos, dentro da federação, para que possam fazer as demandas das mulheres e também que sejam liderança, também sendo presidentas. Já temos também mulheres presidentas nos sindicatos metalúrgicos de Matão, uma mulher negra, né, de extrema importância. E a convenção coletiva, ela abrange a categoria do Estado de São Paulo, né? Então é de extrema importância o coletivo se manter unido para buscar, junto com os companheiros da direção da FEM e os 13 sindicatos, pautas específicas das mulheres. E toda vez a gente sempre cita as cláusulas das mulheres, a licença maternidade, a proteção à mulher do trabalho insalubre, que tem nas nossas cláusulas, o auxílio creche, tem a questão de atestados. Então, tudo isso são um trabalho feito das mulheres com os companheiros para que estejam nas negociações, estejam cláusulas específicas das mulheres.